Lembrança, cobrança e extorsão. Qual a diferença entre essas três coisas e entre as pessoas que praticam cada uma delas? Estamos começando mais um dia que você pode ter três posturas diferentes diante daquilo que aconteceu e do que você quer que aconteça, apesar do que aconteceu, e não por causa do que aconteceu. E essa diferença de agir apesar do que aconteceu e por causa do que aconteceu, já mostram a diferença de postura que nós podemos falar nos próximos dias. Mas hoje eu quero te lembrar da diferença de uma cobrança, de uma lembrança e de uma extorsão e te alertar para tomar cuidado de não ser a pessoa que pratica a extorsão. Mas antes de falar da extorsão, vamos falar da diferença de uma boa cobrança para uma cobrança indevida ou improdutiva ou talvez inadequada, porque a melhor cobrança nada mais é do que uma boa lembrança. Como saber se você tem bons alinhamentos quando você precisa cobrar alguém? Quando você precisa cobrar alguém, isso é indigesto, isso é desconfortável ou isso traz problemas para você ou para a pessoa, possivelmente o alinhamento não esteja claro. Uma boa cobrança nada mais é do que uma lembrança. E uma lembrança sem suposições, e sim uma lembrança de qual foi o combinado e do que está faltando para o combinado seja executado. Repito, qual foi o combinado e o que está faltando para que o combinado seja executado. Será que está faltando tempo, esforço, compromisso, apoio ou quem sabe só uma lembrança? Cuidado para não ficar tentando extrair das pessoas aquilo que você não conseguiu fazer com que elas se comprometessem de que fariam. E o mesmo vale para você. Cuidado para não ficar cedendo a cobranças e pressões de alinhamentos que não existiram. Cobranças que muitas vezes são frutos da intenção, da expectativa e da suposição do outro. Sempre volte para o combinado, porque o combinado tende a separar fato, sensação e intenção. Se não estava combinado, combine. Se não estava alinhado, alinhe. Se não estava claro, clarifique. Isso sim é uma postura divergente de quem está construindo uma vida memorável e não tem tempo para distrações, para problemas, para chantagens, por conta da falta de um alinhamento, que muitas vezes é simples de ser feito e nada mais é do que uma conversa que pode começar difícil, mas ela sempre acaba deixando as coisas mais leves, pelo menos para quem tem a postura e o compromisso de fazer alinhamentos claros, por mais difíceis que eles sejam, entendendo que os dois envolvidos são adultos, embora nem sempre se comportem como tal. E aí, a gente chega na parte da extorsão, que é quando você tenta tirar vantagem do outro por causa daquilo que ele fez ou deixou de fazer. E é muito importante você fazer as conversas difíceis do protocolo de combate à dependência emocional, de proteção emocional e de combate à culpa, para que você deixe claro que aquele cheque que você tinha contra alguém ou que aquele cheque que alguém tinha contra você não poderá ser descontado no futuro. Porque é comum uma pessoa entender que o outro errou e que talvez a responsabilidade ou a culpa fosse ou seja do outro e com base nisso ficar tentando extrair outras coisas por causa daquele erro, por causa daquela falha, por causa daquele deslize. Não seja essa pessoa e não deixe que as pessoas ajam assim com você. É aí que entra aquela pergunta tão poderosa. O que eu faço com essa informação? Essa pergunta tem que estar na mesa toda vez que alguém te lembrar daquilo que você fez de errado ou daquilo que você deixou de fazer. E o mesmo vale para você. Tem aliado que muitas vezes quer ficar culpando o pai, punindo a mãe por aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, quando na verdade já rodou o protocolo, já fez a conversa difícil, já fez o PDA e deveria estar seguindo o plano, mas não segue porque quer ficar punindo o outro, quer ficar extorquindo o outro, quer ficar usando como justificativa para a falta de progresso aquilo que o outro fez, mas já foi tratado. Quantas pessoas chegam aqui que já fizeram terapias para resolver o mesmo problema mais de uma vez? Essa conversa que nós temos aqui diariamente é sobre liberdade, é sobre deixar para ir e sobre deixar ir. E você nunca vai deixar para ir e nunca vai deixar ir alguém que você está tentando extorquir por conta de falhas do passado. Será que você pode? Será que você tem permissão para deixar o outro ir? Ah, mas ele falhou comigo.
Sim, só que agora você sabe. Agora ele sabe ou ela sabe, agora você sabe que ele sabe e que ela sabe. Não tem mais o que ficar tentando fazer com isso. Pare de tentar dar utilidade para aquilo que já foi tratado. Pare de tentar dar utilidade para aquilo que já foi revelado. E pare de tentar dar utilidade para aquilo que já foi resolvido. Isso é extorsão, extorsão emocional, extorsão relacional, ficar tentando receber mais de uma vez a mesma fatura, ou pior, ficar cobrando uma pessoa quando você nem quer receber ou quando nem tem mais o que receber. Se você ainda está vivendo algo que te dói do passado, algo que o outro fez ou deixou de fazer e você se sente no direito ou na obrigação de parar e voltar para cobrar, para punir ou quem sabe para extorquir, saiba, quem está parando ou voltando para fazer isso é você. E é você quem vai pagar por esse tempo, porque toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Quantos protocolos de culpa você já rodou? Porque existe um protocolo de culpa que é a culpa dirigida, que é quando você atribui a alguém uma culpa, possivelmente por algo que essa pessoa de fato tenha feito ou de fato tenha deixado de fazer, mas nem por isso você vai ficar prendendo ou vai ficar preso ou presa a essa pessoa. Pior do que prender alguém é se tornar o carcereiro ou a carcereira dessa prisão. Porque quando você prende alguém, você fica junto. Você fica ali parado no tempo, parado onde as coisas aconteceram, tentando evitar que outras coisas aconteçam. E isso você vai conseguir, evitar com que muitas coisas aconteçam na sua vida, inclusive coisas boas. Não se esqueça que você entrou aqui para aumentar sua permissão para construir uma vida memorável. Deixe os outros para que você possa ir e deixe os outros irem. E eu não estou falando apenas de se afastar. Eu estou falando de crescer o suficiente para não precisar mais dar utilidade para aquilo que talvez até já tenha sido resolvido, ou quem sabe já devesse ter sido resolvido. Pense nisso e vai para a vida, porque ela é justa, muito justa, e ela só está te esperando. E eu espero que ela não te encontre extorquindo alguém, porque enquanto você estiver tentando extorquir alguém, ou se mantendo em ambientes e relações que você seja extorquido ou extorquida, não adianta reclamar que o resultado não veio, porque ele não virá.